Olá a todos que nos acompanham por este canal no YouTube. Hoje nós vamos fazer o nosso estudo do Evangelho no Lar. Vamos acompanhar os ensinamentos da espiritualidade sobre como devemos proceder com as nossas orações. Eu te convido para meditar sobre as instruções dos Espíritos da maneira de orar contidos no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 22. Vamos acompanhar. O primeiro dever de toda criatura humana, o primeiro ato que deve assinalar-lhe o retorno à vida ativa de cada dia é a prece. Quase todos vós orais, mas quão poucos sabem orar. Que importa ao Senhor as frases que releis uns aos outros maquinalmente, porque tendes o costume, ou porque é um dever que cumpres, e que, como todo dever, vos pesa. Essa reflexão da espiritualidade para nós é extremamente importante porque já nos explica qual é a primeira ação que devemos ter quando acordamos. Chico Xavier nos explicava que todas as noites nós temos a experiência da morte. Porque o que é a morte? É o espírito saindo, desprendendo-se do seu corpo. Todas as vezes que dormimos, o nosso espírito sai do nosso corpo. O nosso espírito vai em direções desconhecidas para nós. O nosso espírito vai se encontrar com pessoas queridas. O nosso espírito vai se encontrar com amigos, com inimigos, vai se encontrar com mentores espirituais. O nosso espírito vai visitar muitos outros mundos. Então, todas as noites nós temos a experiência de morte. Quando nosso espírito desprende-se do corpo e segue a sua jornada no mundo espiritual. Mas nós, de fato, não morremos, porque pela manhã nós acordamos, porque existe um fluido que nos liga, alguns chamam de cordão de prata, que une o espírito ao corpo. E a morte, tal qual conhecemos, se dá quando esse cordão de prata é rompido. Aí sim o espírito não retorna mais para o corpo. Então Chico Xavier dizia que todas as noites nós temos a experiência da morte. E todas as manhãs nós temos a experiência do retorno à vida física. E quando nós retornamos, a espiritualidade nos ensina que este retorno deve imediatamente gerar uma prece, uma oração. Então, a primeira coisa que devemos fazer todas as manhãs é a prece. Eu disse a primeira coisa que devemos fazer. Nós não vamos, assim que acordarmos, ao banheiro, nós não vamos andar pela casa, nós não vamos abrir a janela, nós não vamos fazer absolutamente nada a não ser orar, a não ser ofertar uma prece. Muitos de nós, em razão desses tempos modernos que estamos vivendo, a primeira coisa que fazemos é pegar o celular para conferir as mensagens, as redes sociais, enfim. Muito comumente, as pessoas deixam o celular ao lado da cama, carregando inclusive o celular ao lado da cama, para que durante a noite e principalmente de manhã, acesse o celular como a primeira coisa a se fazer. E a espiritualidade vem nos ensinar justamente o contrário, para que nós deixemos essas coisas para depois. E a primeira coisa que devemos fazer é orar. A primeira coisa, quando você abre os seus olhos, quando você desperta, a recomendação da espiritualidade é que ao despertar, ao acordar, que você imediatamente eleve os seus pensamentos a Deus,
que você imediatamente faça uma prece. E essa prece, ela tem um caminho, ela tem uma forma. A prece do cristão, seja qual for o culto que frequente, deve ser feita já no momento em que o espírito retoma o jugo da carne. Qual é esse momento? O momento que nós acordamos. Essa prece deve elevar-se aos pés da majestade divina, com humildade, mas profundidade, num impulso de reconhecimento a todos os benefícios concedidos até esse dia. E também de reconhecimento pela noite transcorrida, durante a qual lhe foi permitido, embora sem seu conhecimento, retornar junto a seus amigos e guias, para buscar com o seu contato mais força e esperança. Nós desprendemos do nosso corpo à noite, quando dormimos, para nos encontrarmos com os nossos guias espirituais, com o nosso anjo da guarda, com os nossos mentores, que darão a nós instruções, na grande maioria das vezes, de forma inconsciente, para nos orientar a como proceder diante das coisas que estaremos programados para viver. Então, este sono é para o corpo, o descanso é para o corpo e nunca para o espírito, porque o espírito não precisa descansar. Então, à noite, nós dormimos para manter o corpo saudável, enquanto que o espírito continua a sua jornada, a sua busca, vai ao encontro de todos aqueles que podem instruí-los, todos aqueles que podem direcioná-lo. O espírito não passa. O espírito não para. O espírito não se resume a adormecer, a ficar inerte na cama. Portanto, quando nós acordamos, nós vamos fazer a nossa oração, a nossa prece imediatamente, agradecendo a Deus, agradecendo ao Cristo pelas oportunidades que nos fora concedido durante esta noite, pelos encontros que tivemos, pelas pessoas que conversamos, com os outros espíritos que nos relacionamos, com os guias, com todas as esferas espirituais. Portanto, quando acordamos, é preciso reconhecer o benefício, a bênção de estar na presença da espiritualidade maior. Pois, como eu disse, foi uma noite intensa de trabalho, de aprendizagens, uma noite intensa de realizações no campo da espiritualidade. Muitas vezes nós acordamos e, sem motivo aparente, acordamos felizes, alegres, otimistas, entusiasmados. Não nos lembramos de nenhum sonho, mas algo aconteceu à noite que a gente já desperta, às vezes a gente brinca, né? Ligado no 220, com ânimo, com esperança. E em outras vezes nós acordamos entristecidos, enraivados, nervosos, porque não sabemos, porque sem motivo aparente nós estamos nessa situação, tristes, deprimidos logo pela manhã. Porque circunstâncias, situações, pessoas, cenários foram nos apresentados durante o nosso estado de vigília, durante o nosso sonho. E isso tem um propósito, tem uma razão. E nós devemos valorizar essa razão, nós devemos valorizar isso ao acordarmos. Porque tudo o que aconteceu durante a nossa noite de sono cumpre uma função muito maior, de regeneração do próprio espírito, de aprendizagem do próprio espírito. Vamos lá. Sua prece deve elevar-se humildemente aos pés do Senhor,
para solicitar-lhe o favor na fraqueza, pedir seu apoio, sua indulgência, sua misericórdia. Nós vamos orar pela manhã, mas o que nós vamos falar na nossa oração? Nós vamos, humildemente aos pés do Senhor, solicitar a Ele que nos favoreça diante das nossas fraquezas, que Ele nos dê o seu apoio e que Ele nos conceda a sua indulgência, o seu perdão antecipadamente, porque sabemos que ao longo de todo o nosso dia nós iremos errar, falhar pela nossa condição humana. Então nós já nos antecipamos pedindo a indulgência do Senhor para conosco. E também, naturalmente, a sua misericórdia. Nós vamos pedir a misericórdia do Senhor. O que é misericórdia? Muitas pessoas desconhecem o termo misericórdia. Falam sempre, né? Senhor, tem de misericórdia, misericórdia. Mas o que é misericórdia? Misericórdia indica que existe um miserável. Quando nós falamos de misericórdia, nós estamos dizendo que existe um miserável que precisa da ação. Então, o misericordioso é aquele que salva o miserável. Se nós acreditamos que Jesus é misericordioso, que Deus é misericordioso, é porque reconhecemos as nossas misérias. Então, quando nós pedimos, Senhor, tem de misericórdia de mim, tem de misericórdia de nós, é porque reconhecemos as nossas misérias e reconhecemos que Deus, em sua grandeza, em seu esplendor, resgata-nos das nossas misérias. Por isso nós pedimos sempre que tenha misericórdia de nós. E continuando o texto, a oração, a prece, ela deve ser profunda, pois é vossa alma que tem de elevar-se ao Criador e transfigurar-se, como Jesus no Tabor, até ficar alva e radiante de esperança e amor. Não sou eu quem vai rezar pura e simplesmente pelas palavras, mas é o meu espírito, a minha alma, o meu coração é quem deve manifestar esta oração. Esta oração deve brotar do nosso coração humildemente, com reconhecimento da grandeza de Deus e das nossas limitações. Humildemente, aos pés daquele que é a verdade. Humildemente e com muito fervor, no sentido de que o nosso coração vai expressar aquilo. E vamos continuar. Vossa prece deve conter a demanda das graças de que tendes necessidade, mas uma necessidade real. É inútil, pois, pedir ao Senhor que abrevie vossas provas, que vos conceda alegrias e riquezas. Pede que vos conceda os bens mais preciosos da paciência, da resignação e da fé. Nós não devemos fazer as nossas preces pedindo nem ao menos um dia feliz. Porque Jesus já havia nos adiantado que deveremos buscar o reino dos céus e a sua justiça, porque todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Portanto, não nos convém pedir logo pela manhã, Senhor, eu quero que o Senhor faça isso, que eu consiga aquilo, que eu tenha um emprego novo, que eu consiga passar na faculdade, Não nos convém fazer isso. Porque às vezes nós enxergamos Deus como um balcão de uma loja onde nós escolhemos os nossos produtos, fazemos a compra e então nós meio que pagamos com a oração ou algum tipo de penitência. Não é assim que devemos nos relacionarmos com Deus ou com a espiritualidade maior. Nós vamos pedir resignação, nós vamos pedir que nos fortaleça na fé, nós vamos pedir que tenhamos um dia abençoado pela nossa própria evolução, para que possamos crescer, evoluir espiritualmente.
Então esqueça nas suas orações qualquer tipo de pedido material, humano, porque a oração é espiritual. E tudo que vamos fazer na oração é com base na vida do Espírito e não da vida na carne. Pede que vos conceda os bens mais preciosos, da paciência, da resignação e da fé. Não faleis como ocorre a muitos entre vós. Não vale a pena orar, uma vez que Deus não me ouve. O que pedis a Deus a maior parte do tempo? Pensaste alguma vez em pedir-lhe vosso aprimoramento moral? Ah, não, poucas vezes. Antes pensastes em pedir-lhe êxito em vossos empreendimentos terrenos e exclamastes: Deus não se preocupa conosco. Se se preocupasse, não haveria tantas injustiças. Sensatos, ingratos, se descesseis ao fundo das vossas consciências, quase sempre encontraríeis em vós mesmos o ponto de partida dos males dos quais vos lamentais. Pede então, antes de qualquer coisa, vosso aprimoramento, e vereis que torrente de graças e de consolações será derramado em vós. A instrução da espiritualidade é clara. Pede então, antes de qualquer coisa, vosso aprimoramento. Que nós cresçamos, que nós possamos evoluir, progredir no caminho da espiritualidade. E vereis que torrentes de graças e de consolações será derramada sobre vós. Se nós buscarmos o nosso aprimoramento, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Se nós buscarmos o nosso crescimento, o nosso progresso espiritual, todas as outras coisas, não são umas ou outras, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu preciso buscar o meu crescimento, o meu progresso espiritual, e tudo mais nos será acrescentado. Sempre deveis orar, sem para isso retirar-vos em vosso oratório ou ajoelhar nas praças públicas. A prece do dia é o cumprimento de vossos deveres sem nenhuma exceção, de qualquer natureza que sejam. Não é um ato de amor para com o Senhor assistir vossos irmãos numa necessidade qualquer, moral ou física? Não é realizar um ato de reconhecimento, elevar vossos pensamentos até Ele quando algo feliz vos acontece, quando um acidente é evitado e mesmo quando uma contrariedade apenas aflora em vós e dizeis em pensamento: sede bendito, meu Pai. Não é um ato de contrição humilhar-vos diante de um juiz supremo quando sentis que falhastes, se não for apenas um pensamento fugídio e dizer-lhe: perdoai-me, meu Deus, pois eu pequei, por orgulho, por egoísmo ou por falta de caridade. Dai-me força para não falhar mais e coragem para reparar o erro. Veja que quando nós oramos, nós nos elevamos. E quando nós terminamos a nossa oração, nós voltamos para o estágio elementar da vida, o estágio natural da vida. Mas o que a espiritualidade nos pede? Que devamos orar sem cessar. E o que é uma oração sem cessar? Não é ficar o dia inteiro recluso no quarto, numa igreja, num templo, orando, falando, porque aquilo vai cansar. Vai chegar um momento que nós não vamos mais aguentar. Nós vamos começar a reproduzir as palavras sem qualquer sentido, sem qualquer emoção. A oração sem cessar é uma oração constante pela prática dos valores do Evangelho de Jesus. Quando eu estendo a mão a um necessitado, quando eu ajudo uma pessoa, quando eu me coloco à disposição para servir, quando eu dou uma palavra de carinho, de consolo para alguém, para um aflito, eu estou orando sem cessar.
Quando eu estou orando, eu estou orando. Quando eu estou praticando os ensinamentos e ministrando a vibração daquela oração, a vibração do Cristo, eu também estou orando. Então, oração sem cessar não é uma oração falada, reproduzida num oratório, numa igreja, num templo. Ali também posso fazer uma oração. Mas quando eu sair daquele templo, eu preciso continuar orando por meio dos meus atos, das minhas palavras, dos meus pensamentos, das minhas atitudes. Não estamos falando aqui necessariamente de se tornar um santinho. Eu estou falando da necessidade de viver em consonância com os valores do Cristo. Então eu vou para as minhas atividades, para o meu trabalho, para o meu estudo, para a minha vida em sintonia com o plano maior. E o que eu puder fazer, farei para beneficiar o outro, para ajudar o outro, para estender a mão ao outro, mesmo que o outro esteja distante, mas principalmente para o outro que está próximo de mim. E para terminar, isso é independente das preces regulares da manhã e da noite e dos dias sagrados. Porque nós oramos de manhã, oramos à tarde, num dia consagrado para o dia que nós temos uma reunião, que nós temos um culto, que nós temos uma celebração, nós vamos orar ali também. Mas independente desses dias, nós devemos manter a constância, a oração sem cessar. Mas, como vedes, a prece pode ser feita em qualquer instante, sem trazer nenhuma interrupção a vossos trabalhos. Dita dessa forma, ela, ao contrário, santifica-os. E crede, um só destes pensamentos, partindo do coração, é mais ouvido por vosso Pai Celeste que as longas preces ditas por costume, muitas vezes sem motivo determinante, e as quais a hora predeterminada vos chama maquinalmente. As nossas preces constantes, verdadeiras, autênticas, têm muito mais valor. Estender a mão para um irmão, estender a mão para aquele que sofre, estender a mão para aquele que chora, tem muito mais valor do que longas repetições de orações já prontas. Estar presente na vida das pessoas, vivenciando aquilo que as pessoas estão vivenciando, amando junto com aqueles que estão amando, trazendo novo sentido para a vida daquele que já não enxerga mais nada. É essa oração constante, esta é a verdadeira oração sem cessar. E que nós possamos interiorizar esses ensinamentos, para que ao longo do nosso dia percebamos quantas vezes estamos efetivamente orando, verdadeiramente orando. E quantas as vezes estamos reproduzindo apenas orações ou cumprindo um protocolo. Vamos rezar agora, rezamos. Já terminamos de rezar, pronto. A nossa oração é constante, é permanente. E é isso que devemos buscar. Que este conteúdo possa ser útil para o seu progresso espiritual, pois é isso que importa, progredirmos espiritualmente. E se você acredita que este vídeo possa fazer sentido na vida de alguém, que você então compartilhe, clique no link, jogue nos grupos de WhatsApp, compartilhe com os seus amigos do Facebook, para que mais pessoas possam receber este conteúdo e também entenderem os ensinamentos do Cristo de Deus. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo vídeo.